O milionário Zeca muda a vida de Dona Zilda, negra, após pedido inacreditável na Candelária. Zeca Albuquerque, o rei do pedaço, perno-risca de giz e topete de galã, cortava a Candelária como se fosse um comercial da Daslu. Consultor chique, desses que vendem vento em PowerPoint, só via a vida em verde e cifrão. Morava na cobertura, vista pro Cristo, comia caviar no fazano e achava que a felicidade era extrato bancário bombado. Mas, naquele dia, a vida de patrão ia virar de pernas pro ar. Uma pirralha, Magali, uns 4 anos, carinha de anjo sujo e cabelo espetado, grudou na calça dele. Moço, a minha mãe tá muito ruinzinha. A gente não tem grana pro remédio. Zeca, já sacando a carteira para se livrar da mendiga mirim, travou. O olhar da menina parecia um raio-x da alma dele, lembrando a infância pobre que ele escondia 7 chaves. Meio grogue perguntou onde elas moravam. Magali apontou um cortiço caindo aos pedaços ali perto. Zeca, que nunca tinha chegado perto da miséria, sentiu um soco no estômago. Subiram uma escada imunda, cheirando a urina, até um quartinho que dava dó. Dona Zilda, a mãe, negra retinta, deitada num colchão rasgado, tossindo que nem cachorro. Zeca, sem saber o que fazer, ligou para o seu médico particular, Dr. Fontes, que chegou voando. O diagnóstico veio como uma bomba. Pneumonia braba. Precisava internar urgente. Sem pensar, Zeca bancou tudo. Hospital Albert Einstein, os melhores médicos. Enquanto esperava na recepção, Zeca começou a pirar. As reuniões, os contratos, tudo parecia um filme de ficção científica. Ele, o espertão, será que estava vivendo uma farsa? No dia seguinte, Dona Zilda já estava respirando melhor. Magali não desgrudava do tio Zeca. Ele, que não tinha tempo nem para a família, se pegou sorrindo que nem bobo. De repente, o celular tocou. Era o Serjão, seu sócio, com a voz cuspindo fogo. Zeca, onde você se meteu? A gente tem uma reunião com os gringos. E pior, viu os depósitos para essa tal de Zilda. Que palhaçada é essa? Zeca respirou fundo. Sabia que o Serjão era capaz de tudo para defender a roubalheira da empresa. Depois te explico, Serjão. Confia em mim. Serjão desligou na cara dele. Zeca olhou para o corredor do hospital, para o rosto sofrido de Dona Zilda, para o sorriso de Magali, e sentiu que tinha entrado numa guerra. Uma guerra que, pela primeira vez na vida, valia a pena lutar. Mas será que ele estava pronto para enfrentar os fantasmas do passado e os inimigos do presente? E o que Serjão estaria tramando pelas suas costas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zeca olhou para o corredor do hospital, para o rosto sofrido de Dona Zilda, para o sorriso de Magali, e sentiu que tinha entrado numa guerra. Uma guerra que pela primeira vez na vida valia a pena lutar. Mas será que ele estava pronto para enfrentar os fantasmas do passado e os inimigos do presente? E o que Serjão estaria tramando pelas suas costas? O Serjão, aquele rato. Zeca sabia que o safado não ia deixar barato, mas ele não imaginava o quão baixo o cara podia chegar. No dia seguinte, Zeca chegou no hospital com um monte de brinquedos para Magali. Dona Zilda estava sentada na cama, mais animada. Até brincou um pouco com a menina. Zeca se sentia bem. Sabe?
como se tivesse achado um lugar no mundo. De repente, a porta do quarto abriu com estrondo. Serjão entrou, com 2 caras grandões, cara de poucos amigos. Que zona é essa, Zeca? Gastando dinheiro da empresa com mendigo. Serjão berrou, apontando o dedo para Dona Zilda. Zeca fechou a cara. Sai daqui, Serjão. Não te meto a porrada aqui porque tô no hospital. Ah, é? Pois olha só que interessante. Serjão abriu um sorriso amarelo e fez um sinal pros capangas. Um deles pegou um envelope e jogou na cama. Dona Zilda pegou o envelope, com a mão tremendo, abriu e começou a ler. Não entendeu nada. Ela começou a chorar. Um choro silencioso, de dor na alma. Que palhaçada é essa, Serjão? O que você fez? Zeca perguntou, já perdendo a paciência. Serjão gargalhou. Dá uma olhada, Zeca. Descobri um segredinho da sua amiguinha. Dona Zilda estendeu o documento para Zeca. Ele pegou e leu. A cada linha, o sangue ia escorrendo do rosto dele. Não podia ser. Não podia ser verdade. Era um laudo de DNA. Magali não era filha de Dona Zilda. Magali era filha de outra pessoa. Uma pessoa que Zeca conhecia muito bem. Uma pessoa que ele nunca imaginou que pudesse estar ligada àquela família. Magali era filha dele. O mundo de Zeca desabou. Ele olhou para Magali, para o rosto dela, e viu os seus próprios traços. A menina era sua cópia. Uma filha que ele nunca soube que existia. Uma filha que vivia na miséria. Zeca caiu de joelhos. Não conseguia falar, respirar. Olhou para Dona Zilda, buscando uma explicação. Ela, com os olhos marejados, disse: Eu prometi para a mãe dela que ia cuidar como se fosse minha. A mãe de Magali. Quem era a mãe de Magali? Zeca tentava juntar as peças, mas a cabeça dele era um turbilhão. Tantas perguntas, tanta dor. Serjão, com um sorriso vitorioso, disse: E aí, Zeca? Tá gostando da surpresa? Agora pensa bem. Que imagem você quer passar para os seus investidores? O milionário bonzinho ou o pai irresponsável que abandonou a filha na sarjeta? Zeca não ouvia mais nada, só via o rosto de Magali. A sua filha. No meio de todo aquele caos, ele sentiu uma pontada de esperança. Talvez ali, no meio daquela miséria, ele tivesse encontrado o verdadeiro sentido da vida. Mas a que preço? E o que ele faria agora? A verdade tinha vindo à tona, devastadora e implacável. E o pior de tudo, quem era a mãe de Magali e por que Zilda escondeu essa verdade durante anos? Zeca não ouvia mais nada, só via o rosto de Magali, a sua filha, no meio de todo aquele caos. Ele sentiu uma pontada de esperança. Talvez ali, no meio daquela miséria, ele tivesse encontrado o verdadeiro sentido da vida. Mas a que preço? E o que ele faria agora? A verdade tinha vindo à tona, devastadora e implacável. E o pior de tudo, quem era a mãe de Magali e por que Zilda escondeu essa verdade durante anos? O silêncio cortava o ar. Só se ouvia a respiração ofegante de Zeca. Serjão, com aquela cara de rato, aproveitava cada segundo. Dona Zilda, encolhida na cama, só chorava. Magali, sem entender nada, abraçava a boneca velha. Zeca levantou, cambaleando. A dor era tanta que parecia que tinha levado um soco no estômago. Olhou para Serjão com um ódio que nunca tinha sentido antes. Você vai pagar caro por isso, Serjão. Muito caro. Serjão sorriu. Zeca, vai fazer o quê? Me processar? Contar pro mundo que tem uma filha bastarda? Acorda, cara. Você tá ferrado. De repente, Dona Zilda levantou da cama, com uma força que ninguém esperava. A voz rouca, mais firme. Chega, Serjão. Já chega de maldade.
Serjão olhou para ela com desdém. Ah, Dona Zilda, vai fazer o quê? Me dá um sermão? Dona Zilda respirou fundo. Eu já escondi essa história por tempo demais. A verdade precisa vir à tona. Zeca e Serjão se entreolharam, confusos. Que verdade era essa? O que Dona Zilda estava escondendo? Ela olhou para Magali com um amor infinito. Meu amor, preciso te contar uma coisa. Magali olhou para ela com aqueles olhinhos curiosos. Você não é minha neta. O silêncio voltou a reinar no quarto. Zeca não entendeu. Serjão franziu a testa. Como assim, neta? Dona Zilda continuou, a voz embargada. Eu sou sua mãe. A bomba explodiu no quarto. Zeca arregalou os olhos. Serjão ficou boquiaberto. Magali era filha de Dona Zilda? Mas como? Eu nunca te contei, Magali. Porque seu pai, ele me abandonou quando eu era muito jovem. Eu não tinha como te criar. A sua avó me ajudou, cuidou de você como se fosse filha dela. Eu sempre te amei, meu amor, sempre. Zeca não conseguia processar a informação. Dona Zilda era mãe de Magali? Então ele... A verdade o atingiu como um raio. A mãe de Magali, a mulher que o abandonou há anos, a mulher que ele nunca conseguiu esquecer, era Dona Zilda. Ele olhou para Dona Zilda com os olhos cheios de lágrimas. Ela era a mulher da vida dele, a mulher que ele amou na juventude, a mulher que ele abandonou por medo. Serjão, aproveitando o choque geral, sorriu. Que bela família! Um pai milionário, uma mãe favelada e uma filha no meio da lama. Que história linda para capa de revista! Zeca, cego de raiva, partiu para cima de Serjão. Mas antes que pudesse tocar nele, um grito agudo ecoou no quarto. Para, não façam isso. Magali, com os olhos cheios de lágrimas, correu para o meio dos dois. Zeca parou, perplexo. Serjão recuou, assustado. Magali olhou para Zeca, com um olhar que ele nunca tinha visto antes. Um olhar de decepção, de mágoa. Eu não quero conhecer você. Você é um monstro. Você abandonou a minha mãe. Você é rico e nunca ajudou a gente. Eu te odeio. As palavras de Magali acertaram Zeca como facas. A dor era insuportável. Ele tinha perdido a filha antes mesmo de conhecê-la. Magali se virou para Dona Zilda e a abraçou forte. Eu só tenho você, mãe. Só você. As duas se abraçaram, chorando. Zeca ficou ali, parado, sem saber o que fazer. A sua vida tinha virado um caos completo. Serjão, vendo a oportunidade, saiu de fininho do quarto. Zeca nem se importou. A sua mente estava em outro lugar. De repente, um homem entrou no quarto, com um semblante sério. Era o Dr. Fontes, o médico de Zeca. Zeca, preciso falar com você. É urgente. Zeca olhou para ele, sem entender. O que mais podia acontecer? Dr. Fontes o puxou para o corredor. Zeca, a Dona Zilda, ela... Ele hesitou, com a voz embargada. Ela tem uma doença terminal. Não temos muito tempo. O mundo de Zeca desabou de vez. Dona Zilda, a mulher que ele amava, a mãe da sua filha, estava morrendo. Mas o que ele não sabia era que a maior reviravolta ainda estava por vir, pois Dr. Fontes continuou. E tem mais uma coisa. Aqueles exames de DNA que você viu foram falsificados. Serjão me pagou uma grana preta para dar o golpe final. Magali não é sua filha. E Dona Zilda, ela também não é a mãe biológica da menina. Ninguém sabe quem são os verdadeiros pais de Magali. Ela tem uma doença terminal. Não temos muito tempo. O mundo de Zeca desabou de vez. Dona Zilda, a mulher que ele amava, a mãe da sua filha, estava morrendo. Mas o que ele não sabia era que a maior reviravolta ainda estava por vir, pois Dr. Fontes continuou.
E tem mais uma coisa. Aqueles exames de DNA que você viu foram falsificados. Serjão me pagou uma grana preta para dar o golpe final. Magali não é sua filha. E Dona Zilda, ela também não é a mãe biológica da menina. Ninguém sabe quem são os verdadeiros pais de Magali. Zeca sentiu as pernas bambearem. Era demais para processar. Mentira em cima de mentira. Como se estivesse em pesadelo sem fim, olhou para o Dr. Fontes, incrédulo. Mas por quê? Por que o Serjão faria isso? Puro sadismo, Zeca. O Serjão sempre te invejou. Queria te ver no fundo do poço. Perder tudo. E a Magali? Ela era só um peão nesse jogo sujo. Zeca não conseguia respirar. Aquele rato nojento tinha destruído tudo. Sua vida, seus sentimentos, a vida daquela menina inocente. Mas quem eram os pais de Magali, afinal? Por que ela estava ali, naquele cortiço, vivendo na miséria? De repente, uma sirene começou a tocar no hospital. Um alarme estridente, que cortava o ar como uma faca. Médicos e enfermeiras corriam pelos corredores, desesperados. O que está acontecendo? Zeca perguntou, com a voz tremendo. Dr. Fontes olhou para ele com um olhar de pavor. É o incêndio. Começou no setor de arquivos e está se espalhando rápido. O caos se instalou. Gritos, correria, fumaça por todo lado. Zeca pensou em Dona Zilda, em Magali, presas no quarto. Precisava tirá-las dali, custasse o que custasse. Correu de volta para o quarto, tossindo por causa da fumaça. A porta estava trancada. Chutou, socou, mas nada. O fogo se aproximava lambendo as paredes. Desesperado, olhou pela janela. O quarto ficava no segundo andar. Alto demais para pular. Mas, e se? Sem pensar duas vezes, pegou uma cadeira e arremessou contra o vidro. Estilhaços voaram por todo lado. A fumaça invadiu o quarto, sufocando. Pulou a janela, com cuidado. Do lado de fora, uma fina tubulação de gás corria pela parede. A única esperança. Com as mãos tremendo, começou a descer, agarrando-se à tubulação. O fogo queimava por dentro, a fumaça cegava. Mas precisava chegar até elas. Chegou à janela do quarto. Dona Zilda e Magali estavam encolhidas num canto, tossindo desesperadas. Pula, Dona Zilda! Eu te seguro! Zeca gritou, com a voz rouca. Dona Zilda hesitou. Estava fraca demais, doente demais. Mas olhou para Magali e tomou coragem. Com a ajuda de Zeca, conseguiu pular para a tubulação. Magali veio em seguida. Agarrada à mãe, lentamente, com muito esforço, Zeca começou a descer, carregando as duas. A tubulação era fina, escorregadia, a qualquer momento podia ceder. De repente, um estrondo, uma explosão sacudiu o hospital. A tubulação tremeu, ameaçando se romper. Zeca olhou para cima e viu o fogo se aproximando, rápido demais. Não dava tempo de chegar ao chão. Segurem firme, gritou, com toda a força que tinha. E então aconteceu. A tubulação não aguentou. Rompeu-se, lançando Zeca, Dona Zilda e Magali no vazio. Caíram no chão, com um baque surdo. Zeca sentiu uma dor lancinante na perna. Dona Zilda tossia sem parar. Magali chorava assustada. Mas estavam vivos. Tinham escapado do fogo. De repente, um carro preto parou em frente ao hospital. A porta se abriu e um homem saiu, correndo em direção a eles. Era Serjão. Com um sorriso sádico no rosto, apontou uma arma para Zeca. Adeus, Zeca. Sua sorte acabou. Mas antes que pudesse atirar, uma voz grave ecoou no meio do caos. Larga essa arma, Serjão, ou você vai se arrepender. Todos se viraram.
Um homem alto, forte, vestindo um terno escuro, caminhava em direção a eles. No rosto uma cicatriz que lhe cortava a face de uma ponta a outra. Serjão estremeceu. Conhecia aquele homem. Sabia do que ele era capaz. Quem é você? Serjão perguntou, com a voz tremendo. O homem sorriu. Um sorriso frio, assustador. Eu sou o pai da Magali. Larga essa arma, Serjão, ou você vai se arrepender. Todos olharam. Aquele cara, pós cicatriz rasgando o rosto, dava medo só de olhar. Serjão, que era valentão só com os fracos, tremeu na base. Quem é você? Serjão gaguejou, a arma bamba na mão. O cara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sou o pai da Magali. A frase ecoou como um trovão. Zeca sentiu um nó na garganta. Pai da Magali? Mas quem era esse sujeito? E por que ele demorou tanto para aparecer? Antes que alguém pudesse falar, o cara avançou. Rápido, certeiro. Desarmou Serjão com um golpe seco, jogando a arma longe. Serjão caiu no chão, gemendo de dor. O cara se abaixou, pegou a arma e apontou para Serjão. Você mexeu com a minha filha. Isso não vai ficar barato. Zeca, mesmo machucado, sentiu um calafrio. Aquele cara não estava blefando. Ia matar o Serjão ali mesmo. Espera! Zeca gritou. Não faz isso! Não vale a pena! O cara olhou para Zeca com um olhar frio, impenetrável. Você não se mete nisso. É entre eu e esse rato. Mas de repente, Magali correu na frente do cara, protegendo o Serjão. Não, por favor, não mata ele. Eu não quero que você vire um assassino. O cara parou surpreso. Olhou para Magali, com um olhar confuso. Você tá defendendo ele? Depois de tudo que ele fez? Magali começou a chorar. Eu sei que ele é mau, mas eu não quero. Que ninguém morra por minha causa. O cara respirou fundo. Abaixou a arma, com a mão tremendo. Tá, você venceu, mas ele vai se arrepender de ter nascido. O cara se virou para Zeca. Você cuida dela. Ela merece ser feliz. E sem dizer mais nada, saiu andando, sumindo na multidão. O silêncio tomou conta do lugar. Só se ouvia o choro de Magali. Zeca se aproximou dela com cuidado. Magali, tá tudo bem. Ele foi embora. Magali se afastou, com medo. Quem era aquele homem? Por que ele disse que era meu pai? Zeca respirou fundo. Precisava contar a verdade, toda a verdade. Magali, a sua história é complicada. A gente vai. Pra explicar tudo, com calma. De repente, Dona Zilda tossiu forte, chamando a atenção de todos. Zeca, preciso te contar uma coisa, antes que seja tarde demais. Zeca se aproximou dela, preocupado. O que foi, Dona Zilda? Não se esforce. Dona Zilda segurou a mão de Zeca, com força. A verdade sobre a Magali é que ela não é quem você pensa que é. Zeca franziu a testa. Como assim? Eu já não tô entendendo mais nada. Dona Zilda fechou os olhos, com dor. A Magali, ela é a chave para um segredo que pode mudar o mundo. E com um último suspiro, Dona Zilda fechou os olhos para sempre. Zeca ficou paralisado, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Dona Zilda, morta, e com uma revelação bombástica no final. Magali, a chave para um segredo que pode mudar o mundo. Que segredo era esse? E por que Dona Zilda escondeu isso durante tanto tempo? De repente, uma luz forte brilhou no céu. Um helicóptero sobrevoava o hospital, com um holofote apontado para eles. Uma voz soou pelos alto-falantes. Atenção! Zeca Albuquerque e Magali, vocês estão cercados. Entreguem-se imediatamente. Zeca olhou para Magali apavorado. Quem estava atrás deles? Por que queriam a Magali? E que segredo era esse que valia tanto? Magali,
com os olhos cheios de medo, agarrou a mão de Zeca. Pra onde a gente vai agora, Zeca? O que tá acontecendo? Zeca olhou pro céu, pro helicóptero, pra multidão. Não tinha pra onde correr. Estavam encurralados. Mas de repente, no meio da multidão, uma figura familiar surgiu. Uma mulher alta, elegante, com um olhar determinado. Era ela, a mulher que Zeca não via há anos. A mulher que ele nunca esqueceu. A mãe de Zeca. E ela gritou, com toda a força que tinha: Zeca, Magali, venham comigo. Eu vou proteger vocês. Mas, no mesmo instante, um tiro ecoou pelo ar. A mãe de Zeca caiu no chão, atingida por uma bala. Zeca gritou, desesperado. Correu até ela, ignorando o perigo. A mãe de Zeca, com a voz fraca, segurou a mão dele. Zeca, meu filho, a Magali, ela é a herdeira do trono. E com um último suspiro, a mãe de Zeca morreu em seus braços. Herdeira do trono? Que trono? O que estava acontecendo? Zeca não entendia mais nada. De repente, homens armados invadiram o local, gritando e atirando para todo lado. Zeca pegou Magali no colo e correu, desesperado. Precisava escapar dali, custasse o que custasse. Mas para onde ir? Em quem confiar? A sua vida tinha virado um inferno. E tudo por causa de um segredo. Um segredo que estava prestes a mudar o mundo. Zeca correu, com Magali nos braços, sem saber o que o futuro reservava. Mas uma coisa era certa. Ele ia proteger aquela menina, mesmo que isso custasse a sua própria vida. Afinal, agora ele sabia. Magali não era só uma menina órfã. Ela era muito mais. Ela era a chave para um mistério que envolvia poder, intriga e um trono. Um trono que estava prestes a ser reivindicado. Mas por quem? Zeca correu, com Magali agarrada nele, o choro dela abafado contra seu peito. Tiros uniam por todo lado. Era um filme de terror, mas real. Atrás deles o caos, a mãe de Zeca, no chão, a herdeira do trono. Que loucura era essa? De repente, um clarão. Uma van preta, com os vidros fumês, cantou pneu e parou do lado deles. A porta abriu. Um cara gritou, entrem, rápido! Zeca não pensou duas vezes. Jogou Magali para dentro e pulou atrás. A van arrancou, deixando o tiroteio para trás. Dentro, mais gente. Um cara grandão, com cara de poucos amigos, dirigia. No banco de trás, uma mulher de óculos escuros e um notebook aberto. Para onde a gente vai? Zeca perguntou, a voz tremendo. A mulher tirou os óculos. Zeca arregalou os olhos. Era a repórter do Cidade Alerta, a que vivia denunciando os políticos corruptos. Estamos te tirando do perigo, ela respondeu, séria. Você e a Magali. Mas o que está acontecendo? Que história é essa de herdeira do trono? Zeca perguntou desesperado. A repórter suspirou. É uma longa história, mas resumindo, a Magali é descendente da última imperatriz do Brasil. Zeca ficou boquiaberto. Imperatriz? Magali? Não podia ser verdade. A imperatriz tinha uma filha, que foi exilada. Essa filha teve uma filha, e assim por diante. A linhagem foi se perdendo no tempo, até chegar na Magali. Mas por que agora? Por que tão de repente? Zeca perguntou. Porque o documento que comprova a linhagem da Magali foi encontrado, e tem gente muito poderosa que não quer que ela assuma o trono. A repórter explicou. Que trono, gente? O Brasil é uma república, Zeca retrucou. Não oficialmente, mas existe um movimento monarquista muito forte no país. E eles estão dispostos a tudo para colocar a Magali no poder, a repórter respondeu.
De repente, um baque. A van frenou bruscamente. O que foi? Zeca perguntou, assustado. Barreira policial. Eles estão nos cercando. O motorista respondeu, tenso. A repórter olhou para Zeca. Precisamos de um plano. Rápido. Zeca olhou para Magali, que tremia de medo. Precisava proteger aquela menina. Custasse o que custasse. Eu tenho um plano, Zeca disse, com a voz firme, mas é arriscado. Zeca explicou o plano. A repórter hesitou, mas concordou. Era a única chance. Zeca pegou Magali no colo e abriu a porta da van. Saiu correndo em direção à mata. Os policiais gritaram, parem! Atirem! Zeca correu o mais rápido que podia, com Magali agarrada nele. As balas zuniam ao seu redor. De repente, um tiro acertou Zeca na perna. Ele cambaleou, mas não parou. Precisava continuar. Chegou na beira de um rio. Pulou, com Magali nas águas geladas. Nadaram o mais rápido que podiam, até chegar na outra margem. Caíram na areia, exaustos. Olharam para trás. Os policiais estavam chegando. Precisamos nos esconder, Zeca disse, com a voz fraca. Entraram na mata densa. Andaram por horas, até encontrar uma cabana abandonada. Vamos ficar aqui por enquanto, Zeca disse. Até as coisas se acalmarem. Magali abraçou Zeca, chorando. Eu tô com medo, Zeca. Muito medo. Zeca abraçou Magali de volta. Eu tô aqui com você. Eu vou te proteger. Zeca sentiu a febre subir. A dor na perna era insuportável. Precisava de ajuda. Mas em quem podia confiar? A polícia? O movimento monarquista? A repórter? De repente, Magali olhou para Zeca, com os olhos arregalados. Zeca, tem alguém ali. Zeca olhou na direção que Magali apontava, no meio das árvores. Uma figura sombria os observava. Um homem alto, magro, com um chapéu de palha e um facão na mão. O coração de Zeca gelou. Quem era aquele homem? E o que ele queria? O homem se aproximou lentamente. Chegou perto da cabana. Parou na porta. Olhou para Zeca com um sorriso sinistro. Eu sei quem você é, Zeca Albuquerque. E sei quem é essa menina. Zeca engoliu seco. Quem é você? Zeca perguntou com a voz tremendo. O homem riu, uma risada macabra. Eu sou o pai da Magali. Zeca sentiu um choque percorrer seu corpo. Não podia ser. Era impossível. Mas antes que pudesse falar, o homem tirou o chapéu de palha. Zeca regalou os olhos. Era ele, Serjão? Mas como? Serjão era o pai da Magali? Isso não fazia sentido. Surpreso, Zeca? Achou que tinha se livrado de mim? Serjão disse com um sorriso. Sádico. Pois é, a vida prega peças. E a minha maior peça é a Magali. Zeca não conseguia acreditar. Serjão, o inimigo, o traidor, o pai da Magali? Mas, de repente, Serjão puxou o facão. E agora, Zeca, chegou a hora de acertarmos as contas. E dessa vez, não vai ter final feliz para você. Mas antes que Serjão pudesse atacar, Magali gritou. Pai, não faz isso! Eu te imploro! Serjão parou, surpreso. Olhou para Magali, com um olhar confuso. Magali, o que você disse? Você me chamou de pai? Magali começou a chorar. Sim, pai. Eu sempre soube que você era meu pai. A dona Zilda me contou tudo antes de morrer. Zeca ficou boquiaberto. Magali sabia? Dona Zilda sabia? Serjão largou o facão. Aproximou-se de Magali, com a voz embargada. Minha filha, minha filhinha, eu não sabia. Serjão abraçou Magali, chorando. Zeca não conseguia acreditar no que estava vendo. Mas, de repente, Serjão olhou para Zeca, com um olhar frio e calculista.
Mas não se engane, Zeca. Nada mudou. Eu ainda vou te matar, e vou usar a Magali para conseguir o que eu quero. E com um sorriso maligno, Serjão pegou Magali no colo e correu para dentro da mata. Zeca gritou: Magali, não! Volta aqui! Mas era tarde demais. Serjão e Magali desapareceram na escuridão. Zeca caiu no chão, desesperado. Tinha perdido tudo. A mulher que amava, a mãe, a filha. E agora estava sozinho, ferido, e com o pior inimigo do mundo, o pai da Magali. Um pai que era um monstro e que estava prestes a usar a filha para dominar o mundo. Zeca gritou: Magali, não! Volta aqui! Mas era tarde demais. Serjão e Magali desapareceram na escuridão. Zeca caiu no chão, desesperado. Tinha perdido tudo. A mulher que amava, a mãe, a filha. E agora estava sozinho, ferido e com o pior inimigo do mundo, o pai da Magali. Um pai que era um monstro e que estava prestes a usar a filha para dominar o mundo. A dor na perna pulsava, a febre o consumia. Olhou para o céu, as estrelas borradas. Que vida desgraçada! Juntou as forças que restavam e se arrastou até a cabana. Precisava estancar o sangue, pensar em algo. Mas o que podia fazer? Serjão tinha levado a Magali, e ele, Zeca, mal conseguia ficar de pé. De repente um barulho. Passos na mata. Zeca gelou. Serjão tinha voltado? Se esforçou para pegar um pedaço de pau, pronto para se defender. A porta rangeu. Uma figura entrou na cabana. Mas não era o Serjão. Era a repórter do Cidade Alerta. Zeca, você tá vivo? Ela exclamou, aliviada. Como me achou? Ele perguntou, a voz rouca. Segui o rastro de sangue. Parênteses. Ela respondeu, séria. Precisamos sair daqui. É perigoso. Zeca não confiava em ninguém, mas não tinha escolha. Precisava de ajuda. Serjão, ele é o pai da Magali. Zeca murmurou incrédulo. A repórter arregalou os olhos. Não pode ser. Ele sempre negou ter filhos. Ele vai usar a Magali para dominar o mundo, sei lá. Aquela espória do trono. Zeca divagava, febril. A repórter o ajudou a se levantar. Calma, Zeca. A gente vai dar um jeito nisso. Mas primeiro, preciso te contar uma coisa. Ela respirou fundo. Eu sei quem são os verdadeiros pais da Magali. Zeca encarou, confuso. Como assim? Você disse que ela era descendente da imperatriz. Era o que todos acreditavam. A repórter interrompeu. Mas a verdade é muito mais complicada e chocante. Ela se aproximou, a voz baixa. A Magali, ela é filha de... Nesse instante, um estrondo. A porta da cabana se abriu com violência. Serjão entrou com o facão em uma mão e Magali agarrada no braço. Surpresa! Achou que ia se livrar de mim tão fácil, Zeca? Serjão gritou, com um sorriso doentio. Mas antes que Zeca ou a repórter pudessem reagir, Magali se soltou de Serjão e correu em direção à repórter. Mãe, me ajuda! Magali gritou, desesperada. Um silêncio mortal pairou na cabana. Zeca olhou para a repórter, chocado. Ela, a repórter, era a mãe da Magali? A repórter, com os olhos marejados, abraçou Magali com força. Minha filha, meu amor, eu senti tanto a sua falta. Serjão, com a boca aberta, balbuciou. Impossível. Você não pode ser a mãe dela. A repórter encarou Serjão com ódio nos olhos. Você me roubou a minha filha, Serjão. Me fez acreditar que ela tinha morrido no parto. Por que você fez isso? Serjão riu, uma risada histérica. Porque eu precisava dela. Ela é a chave para o poder. E você? Você era um obstáculo. Zeca não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Tudo se encaixava de repente. A repórter investigando o caso, a obsessão do Serjão pela Magali.
Mas quem era a repórter, afinal? Por que ela escondeu a verdade durante tanto tempo? E o que ela pretendia fazer com a Magali agora que a tinha encontrado? A repórter olhou para Zeca com um olhar desesperado. Zeca, me ajuda! Eu preciso proteger a minha filha, mas eu não sei o que fazer. E antes que Zeca pudesse responder, um tiro. Serjão, com uma arma na mão, atirou na repórter. Ela caiu no chão, agonizando. Magali gritou desesperada. Serjão, com um sorriso diabólico, apontou a arma para Zeca. Agora é a sua vez, Zeca. Adeus. Mas nesse instante, Magali se jogou na frente de Zeca, protegendo-o. Não, pai, não faz isso! Ela gritou. Serjão hesitou. Olhou para Magali com um olhar confuso. Magali, por que você está me protegendo? Eu sou um monstro. Magali começou a chorar. Porque você é meu pai e eu te amo. Mas eu não quero que você mate ninguém. Serjão, com o rosto inundado em lágrimas, baixou a arma. Eu não posso fazer isso, ele murmurou, tremendo. E num acesso de fúria, virou a arma contra si mesmo. Adeus, Magali, ele disse, com a voz embargada, e apertou o gatilho. O tiro ecoou. Magali gritou, desesperada. Serjão, com o rosto inundado em lágrimas, baixou a arma. Eu não posso fazer isso, ele murmurou, tremendo, e num acesso de fúria, virou a arma contra si mesmo. Adeus, Magali, ele disse com a voz embargada, e apertou o gatilho. Um baque surdo. Serjão caiu, inerte. Magali correu para ele, aos prantos. Zeca, atordoado, mal conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. A repórter, caída no chão, tossia sangue. Zeca se aproximou dela, desesperado. Aguenta firme, eu vou te ajudar, ele disse, tentando estancar o sangue. A repórter segurou a mão de Zeca, com um olhar suplicante. Zeca, cuida da Magali. Ela precisa saber a verdade. Toto. E com um último suspiro, a repórter fechou os olhos. Zeca sentiu um nó na garganta. Mais uma morte. Mais uma vida perdida. E a verdade. Que verdade era essa que a repórter queria que Magali soubesse? Olhou para Magali, que chorava agarrada ao corpo de Serjão. O pai, a mãe, ambos mortos em um intervalo de poucos minutos. Que tragédia! Precisava tirar Magali dali. Era perigoso demais. Mas para onde ir? Em quem confiar? De repente, um barulho de helicóptero. Olhou para o céu. Era o mesmo helicóptero que os perseguia. Eles estão vindo, Zeca gritou. Precisamos fugir. Pegou Magali no colo e correu para dentro da mata. Mas, de repente, sentiu uma forte dor no peito. Caiu no chão, sem ar. Magali gritou. Zeca, o que foi? Zeca! Zeca tentou falar, mas não conseguia. O peito doía, a cabeça girava. Sentia que ia desmaiar. De repente, uma voz familiar. Zeca, o que aconteceu? Olhou para cima. Era Dona Zilda. Mas como? Dona Zilda não estava morta? Dona Zilda se aproximou de Zeca, com um olhar preocupado. Eu sabia que isso ia acontecer, ela disse, com a voz calma. Eu tentei te avisar, mas você não me ouviu. Zeca não entendia nada. Estava tudo tão confuso. Como você está viva? Zeca perguntou, com a voz fraca. Dona Zilda sorriu. Um sorriso triste. Eu nunca estive morta, Zeca. Eu apenas fingi para te proteger. Zeca arregalou os olhos. Me proteger? De quem? Dona Zilda suspirou. De você mesmo, Zeca. De você mesmo. E antes que Zeca pudesse perguntar o que ela queria dizer com aquilo, Dona Zilda se aproximou de Magali e tocou em sua testa. Nesse instante, uma luz forte brilhou. Zeca sentiu uma energia estranha percorrer seu corpo e, de repente,
tudo ficou claro. A verdade estava ali, diante de seus olhos, e era muito mais chocante do que ele jamais poderia imaginar. Zeca, ele não era Zeca Albuquerque. Ele era o filho da imperatriz. Magali era sua irmã. E Dona Zilda era a imperatriz disfarçada. A repórter, a mãe da Magali, sabia de tudo. E Serjão, ele era apenas uma peça em um jogo muito maior. Um jogo que envolvia poder, traição e um segredo milenar. Zeca olhou para Dona Zilda, com os olhos cheios de lágrimas. Mãe, por que você nunca me contou a verdade? Dona Zilda, a imperatriz, olhou para Zeca, com um olhar de amor. Porque você não estava pronto, meu filho. Mas agora chegou a hora de você assumir o seu lugar de direito. Zeca, o filho da imperatriz, olhou para Magali, sua irmã. Juntos, Magali. Juntos vamos mudar o mundo. Mas, de repente, um grito. Mãe, cuidado! Olhou para trás. Serjão vivo, com uma faca na mão, corria em direção a Dona Zilda. Eu vou matar você, imperatriz, e vou pegar o que é meu por direito. Zeca, o filho da imperatriz, se jogou na frente de Dona Zilda, protegendo-a. A faca de Serjão o atingiu em cheio. Zeca caiu no chão, agonizando. Serjão riu, triunfante. Agora, nada pode me impedir, ele gritou. Mas, de repente, uma voz grave. Você se engana, Serjão. Todos olharam. Um homem alto, forte, com uma cicatriz no rosto, caminhava em direção a eles. O pai da Magali. E com um sorriso frio, ele disse: Eu sou o verdadeiro herdeiro do trono, e vou reivindicá-lo. Eu sou o verdadeiro herdeiro do trono, e vou reivindicá-lo. O cara da cicatriz, o tal pai da Magali, falou aquilo com uma calma que dava mais medo. Que grito! Serjão, com a faca cravada no peito do Zeca, riu. Uma risada rouca, esganiçada. Herdeiro? Você? Não me faça rir. Você é só um bandido de rua. O cara da cicatriz nem ligou. Deu um passo para frente, outro. Serjão vacilou. O cara emanava uma força, uma aura de poder que intimidava. Eu esperei a minha vida toda por esse momento, Serjão. Eu vi a minha família ser destruída, a minha mãe ser humilhada. Agora eu vou ter o que é meu por direito. Magali, no meio daquilo tudo, chorava sem parar. Zeca, no chão, tossia sangue. Dona Zilda, a imperatriz disfarçada, olhava tudo com uma tristeza profunda. De repente, a imperatriz se levantou. Firme, imponente. A dor, a fraqueza sumiram. Em seus olhos, uma determinação de aço. Chega! Basta de violência. Essa disputa tem que acabar agora. Serjão, com a faca suja de sangue, apontou para ela. Cala a boca, velha. Você já era. Agora o poder é meu. Mas, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, o cara da cicatriz se moveu. Rápido como um raio, tirou uma arma da cintura e atirou. Serjão caiu, fulminado. Silêncio. Só o choro da Magali. A imperatriz se aproximou do Zeca, que agonizava. Meu filho, me perdoe por tudo. Zeca sorriu fraco. Eu entendo, mãe. Você fez o que tinha que fazer. E com um último suspiro, Zeca se foi. A imperatriz, devastada, olhou para o cara da cicatriz. Quem é você? Por que fez isso? O cara da cicatriz se aproximou, tirou o chapéu, e então a bomba explodiu. Eu sou o seu filho, o filho que você abandonou há anos. A imperatriz cambaleou. Não podia ser. O cara da cicatriz, o bandido, o pai da Magali, era o seu filho? A verdade era tão absurda, tão cruel, que a mente se recusava a acreditar. Mas estava ali, escancarada. A imperatriz,
desmaiou. Magali, sem entender nada, correu para amparar a avó. Ou melhor, a bisavó. A confusão era tanta que a cabeça ia explodir. O cara da cicatriz, o filho renegado, pegou Magali no colo. Não se preocupe, minha querida. Eu vou cuidar de você. Agora somos só nós dois. Mas, de repente, Magali se soltou dele. Olhou para o cara com um ódio que nunca tinha sentido antes. Você é um monstro. Você matou o Zeca. Você mentiu para mim a vida toda. Eu te odeio. E com um grito de dor, Magali correu para dentro da mata, sumindo na escuridão. O cara da cicatriz, o filho renegado, ficou ali, parado, olhando para o nada. A dor da rejeição era tão forte que chegava a doer fisicamente. E então ele riu, uma risada fria, vazia. Eu vou ter o que é meu por direito, custe o que custar. E com um olhar fixo no horizonte, ele partiu, em busca do trono e da vingança. Mas o que ninguém sabia era que a Magali não tinha fugido sozinha. No meio da mata, uma sombra a esperava, uma sombra amiga. E essa sombra era o Zeca. Vivo, ele se levantou, com a ajuda de alguém que estava escondido atrás de uma árvore. O tiro, uma farsa. Tudo parte de um plano que só ele, o Zeca e mais uma pessoa conheciam. Afinal, quem era o verdadeiro herdeiro do trono? E por que tanta gente estava disposta a matar por ele? A guerra estava apenas começando, e a próxima reviravolta, essa ninguém esperava. Zeca ali era história, mas a Magali tinha um destino. E eu? Bem, eu era só o cara que puxou o gatilho, o pai ausente que virou fantasma. Na mata, a Magali tremia. Medo? Raiva? Acho que os dois. E apenas o colo, um abraço apertado. Calma, pequena. Vai ficar tudo bem. Mentira. Não ia ficar. Mas precisava dizer algo. A verdade, essa era pesada. A imperatriz, a repórter, o Serjão, tudo uma teia maluca, e a Magali no meio, como uma joia rara. Eu sabia quem era o herdeiro de verdade, um segredo guardado a 7 chaves. Um cara que esperava nas sombras, alguém que a Magali conhecia. Deixei a menina numa clareira, um lugar seguro. A noite era escura, mas as estrelas brilhavam forte. Preciso ir. Falei, mas volto logo. A Magali chorava. Não queria me deixar, mas o destino chamava. Encontrei o tal herdeiro, um velho amigo, um sorriso triste. Sabia que você viria, ele disse. A luta foi rápida, brutal. 2 fantasmas do passado, acertando as contas. No final, só um ficou de pé. Voltei para a clareira. A Magali dormia, um anjo. Deixei um bilhete. Contava tudo. O segredo, o herdeiro, o destino. E parti. Para sempre. O futuro, só a Magali podia escrever. Mas uma coisa era certa. A história estava longe de terminar. E você aí, tá esperando o quê? Você precisa se inscrever agora. Não seja um Zé Mané. Clique nesse botão vermelho e garanta seu lugar nessa comunidade insana. E esmague o like. Mostre pro YouTube que você é fã de verdade. Agora. O algoritmo tá esperando. Inunde os comentários com suas teorias. Quem era o herdeiro? O que vai acontecer com a Magali? Queremos saber o que você pensa. Compartilhe esse vídeo com 5 amigos, no mínimo. Espalhe a palavra. Eles precisam conhecer esse final. Só os verdadeiros fãs entendem. Não seja mais um na multidão. Demonstre seu apoio. Não espere nem mais um segundo.